Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, te agradecemos por esse dia, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nele. Te agradecemos, ó Deus, por cada um que o Senhor congrega aqui, ó Deus, obrigado. Nós cremos que o Senhor já nos via aqui. Antes de cada um decidir vir, receba o nosso louvor. E agora, ó Deus, fale conosco através da sua palavra. Nós oferecemos a Ti, ó Deus, o nosso coração sedento, receptivo, aberto, reverente. E que a Tua palavra e o propósito para o qual ela é enviada seja comunicado, ó Deus, pelo Teu Espírito ao coração de cada um. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mateus 9,35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Até o versículo de número 38. Nós temos neste texto uma revelação de Jesus para o nosso coração muito importante, muito profunda. Jesus está ministrando em Israel. Ele está visitando cidades, ele está visitando povoados e até igrejas, sinagogas, onde Jeová era adorado. Esta nação é uma nação de Deus, este povo é descendente de Abraão, a eles pertencem os pactos, as profecias, as promessas. Se tem um povo de Deus na terra, é este povo que Jesus está andando no meio deles. No entanto, Jesus diz que eles estavam doentes, enfermos, exaustos, aflitos, porque eles viviam como ovelha que não tem pastor. Todos nós temos algumas informações a respeito do relacionamento da ovelha animal com o pastor. O que Jesus está dizendo aqui é: essa gente vive sem Jesus. Jesus é o pastor e qualquer pessoa que está debaixo das promessas de Deus em Jesus é ovelha. Então a frase de Jesus seria: esse povo vive como gente que não tem Jesus. Esse povo vive como gente que não tem o Salvador. Quando o Salvador é uma realidade, o Salvador está vivo, está andando no meio deles, ele vai morrer, ele vai vencer a morte, ele vai ressuscitar. E Jesus já era uma promessa visível. Ele que foi só uma promessa invisível durante todo o Antigo Testamento, agora a Virgem já concebeu. Ele já está operando milagres, ele já é conhecido, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador. Por que essas pessoas não têm Jesus? Por que essas ovelhas não têm pastor? Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então se Deus deu o pastor para essas ovelhas, se Deus deu Jesus para as pessoas, por que elas estão vivendo como se não tivessem recebido nada de Deus nesse sentido? Porque o inimigo está alcançando vantagens no meio deles. Porque a vida deles está resultando em exaustão, em aflição. Se Deus deu, amou o mundo de tal maneira que deu, porque eles não têm alguma coisa que Deus deu e deu por amor? Só tem uma resposta: é porque eles não receberam.
Eles não aceitaram ou não tomaram conhecimento de que Deus deu. Mas o fato é que Deus deu, e agora Jesus fala: por que essa nação, depois de tanto tempo, porque eles eram conhecedores de que Deus havia prometido, eles eram esperançosos do Cristo que havia de vir. Nos cultos religiosos deles, eles falavam do Cristo, do Messias o tempo todo, mas viviam, na prática, uma vida diferente daquilo que eles praticavam na sua religião. Olha que coisa perigosa nós temos aqui. Eles celebravam o Cristo, esperavam o Cristo, viviam, praticavam as cerimônias na perspectiva do Cristo que viria. O Cristo vem e eles estão vivendo como se o Cristo não existisse. Deus está cumprindo a palavra dele no meio deles, diante dos olhos deles, nos cultos deles, e eles estão vivendo como se nada disso estivesse acontecendo. Isso é muito grave. Por quê? Porque uma pessoa que não tem Jesus é um maldito. Todo mundo deve saber disso. Nós somos filhos de Adão, e Adão está amaldiçoado por Deus, e essa maldição ou Deus quebra, ou ela não tem como ser quebrada. E Deus a quebrou em Jesus. Deus disse para Adão: maldito és tu, maldita é a tua descendência, maldita é a terra por tua causa. É uma maldição que não tem para onde fugir, ela existe, pesa sobre a humanidade. Muitas pessoas vivem nessa vida achando que eles estão bem com Deus e esquecem que são amaldiçoados. A maldição foi quebrada em Jesus, mas quem vive como se Jesus não existisse, quem não tem Jesus, permanece na condição de maldito, portanto ele é um morto condenado, ele é um miserável. Não importa o que ele tenha, não importa a sua fama, os seus bens, o que ele conseguiu nessa vida, ele é um maldito, ele é um miserável, ele é um condenado, e agora já não é mais porque Deus não se importou com ele, porque Deus o amou a ponto de dar o seu filho. Agora, por que ele não tem? Se Deus deu. Se Deus deu Jesus, por que as pessoas não têm Jesus? E permanecem numa condição horrível dessa? Primeiro, porque elas não conseguem entender que estão vivendo um verdadeiro engano. Elas não acreditam que são pecadoras, malditas, mortas e miseráveis. Existe um enganador, é o ministério da maldade, da iniquidade, que opera neste mundo e que fazem as pessoas viver como se Deus não fosse necessário. Então elas vivem este engano e por isso elas vivem aparentemente bem sem ter Jesus. Então alguém não tem Jesus, depois de Deus ter dado Jesus, alguns porque olham para Jesus e decidem não recebê-lo. Como que alguém não vai receber Jesus? Jesus é tudo. Mas não é tão simples assim recebê-lo. Porque quando você aceita Jesus, você deve renunciar às outras coisas. Deus não aceita que você acrescente Jesus à sua vida. Jesus falou assim: olha, não se coloca um remendo novo no vestido velho. Isso não resolve a vida de ninguém. Pelo contrário, complica. Ele falou: o vestido aumenta o rombo. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Então, vida velha, não tem como você colocar a novidade do evangelho da salvação de Deus. Quando você tenta anexar o novo de Deus a uma vida velha, ela só complica. Deus nunca prometeu remendar a vida de ninguém. É nascer de novo, é uma vida nova. Quem não entende isso, vive uma exaustão, uma aflição na sua vida pessoal e principalmente de comunhão com Deus. Entendendo isso, a pessoa tem que, ou ele recebe Jesus e renuncia todo o resto, ou ele fica sem Jesus. Não tem como alguém querer anexar o sol a uma luz criada pelo homem. Qualquer luz que o homem criou, perde o efeito diante do brilho do sol. Não tem como o homem se apegar a alguma coisa e acrescentar Jesus a isso. Ele é o Senhor de todas as coisas. Os céus dos céus não pode contê-lo, ele não pode ser anexado ou acrescentado a nada. Então Deus decidiu,
no seu amor, na sua sabedoria, onisciência, onipotência, que aqui neste mundo onde nós moramos, só tem uma coisa que é possível salvá-la, que é o homem. As demais coisas serão destruídas. E para salvar o homem, ele deu Jesus. E Jesus, para a pessoa receber Jesus, que é tudo que ele precisa, é tudo que Deus quer que ele receba, precisa renunciar o resto. Tudo que não é possível você ter com Jesus. Tudo que não é possível você viver com Jesus e com aquilo, você tem que decidir deixar isso. Senão você vai ficar sem Jesus. Esse foi o motivo de Jesus ser tão rejeitado ao longo desses 2000 anos. São pessoas que até gostariam desse Salvador, que Deus amou o mundo, que enviou, mas eles não querem renunciar tudo. Então eles acabam rejeitando Jesus. Ficam às vezes com o engano de que é possível ter Jesus e mais alguma coisa. Então, para ter Jesus, primeiro a pessoa tem que rejeitar Jesus. Depois, para ter Jesus, ele tem que rejeitar a si mesmo para obedecê-lo. Você não somente deve renunciar tudo, mas deve negar a você mesmo. Porque você não pode se salvar, você não pode se proteger, você não pode se garantir, você não pode ressuscitar você não pode fazer nada. Por isso ele compara com a ovelha, porque a ovelha ela é totalmente dependente do pastor. Ela não se dirige, ela não se protege, ela não se conduz, ela não é predadora, ela não é possuidora, ela é a posse. Sem o pastor, ela está perdida, literalmente perdida. Então, queridos, note que Jesus, quando estava aqui ainda ministrando, ele deixou bem claro, ele falou assim, olha, eu vou para o Pai e o mundo não me verá mais. Vocês me verão. Olha que promessa que vai se cumprir daí a alguns dias. Ele falou, eu vou para o meu Pai, eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar, e quando eu morrer e ressuscitar, o mundo não vai me ver mais. Vocês, ovelhas, vocês vão me ver. Eu vou adiante de vocês na Galileia. Vocês vão para o lugar que eu estou falando e a gente se encontra lá. E depois que Jesus ressuscitou, ele começou a aparecer aos discípulos por um período de 40 dias. Comeu com eles, conversou com eles, cultuou com eles, caminhou com eles. E cumpriu a palavra dele, que ele falou assim, olha, o mundo não me verá mais. O mundo nunca mais viu Jesus. Vocês vão me ver. E os discípulos viram, com os próprios olhos que eles o viram crucificado naquela cesta, por um período de 40 dias. E eles conversaram entre eles e viram mais de uma vez. Por último, lá aparecendo aos discípulos no caminho de Emaús, quando ele foi partir o pão, que ele foi reconhecido, ele desapareceu e logo após ele subiu ao céu de uma forma oficial, foi visto por mais de 500 irmãos, 500 testemunhas. Atos capítulo 1. Viram ele subir lentamente até uma nuvem o encobrir, e eles ficaram atônitos olhando para o céu, e anjos apareceram e falaram assim, por que vocês estão olhando dessa forma para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele mesmo vocês vão vê-lo voltar. Ele voltará para vocês. Mas entre esse tempo que ele subiu até o tempo que ele voltará, ele prometeu que não mais agora ao alcance dos olhos e não mais no mundo, mas ele se revelaria aos seus. Então hoje o Jesus, o pastor que Deus amou o mundo, que deu ele para todo aquele que nele crê, ele ainda continua longe dos olhos, não mais falando ao mundo. Esse Jesus que o mundo fala é um Jesus comercial, é um Jesus religioso. Esse Jesus ele muda de figura assim que atravessa a divisa de uma nação para outra, ou de uma religião para outra. Ele é adaptável. É um Jesus que os povos criaram para conduzi-lo. Não é o Jesus que conduz a sua igreja. É um Jesus conduzido pela igreja dos homens.
Então, cada igreja está conduzindo aí o seu Jesus. Tem gente lucrando, tem gente enganando, e está acontecendo. Mas o verdadeiro Cristo, o Cristo de Deus, que veio, morreu na cruz, foi testemunhado, atestado, registrado, está registrado no livro santo, ele veio, morreu, venceu a morte, conforme ele havia prometido, ele apareceu aos seus depois de ressuscitado, foi para o céu e disse que ficaria conduzindo as suas ovelhas, pastoreando. O que o pastor amado faz? Ele protege, supre, ele é o provedor do rebanho. Ele conduz as águas, ele protege do inimigo, ele protege do perigo, ele protege da escassez, da sede, da fome. Conduz, ele direciona. E é isso que Jesus está fazendo com este povo que ele chama de seu rebanho e que ele fala, eu sou o pastor, que você vai encontrar esses detalhes no Evangelho de João, no capítulo 10, também no Salmo 23, e muitos outros textos. Mas a pergunta, a essa altura, é, por que depois de tanto tempo de morrer, vencer, aparecer aos discípulos, desaparecer dos olhos do mundo, o mundo não sabe quem é Jesus. O mundo se perdeu, o mundo tem outros Cristos. A pergunta é, por que tem tanta gente ainda, depois de tanto tempo, vivendo sem Jesus? Jesus achou multidões vivendo sem Cristo depois de 4 milênios do Éden. Depois de mais de 1000 anos de celebração de festas religiosas em prol do Cristo que viria, e ele encontrou nas igrejas multidões de gente vivendo como ovelha que não tem pastor. Será que tem crentes hoje vivendo como ovelha que não tem pastor ou como cristão que não tem salvador? Qual seria o motivo? O motivo de Israel é porque eles não queriam renunciar tudo, então eles preferiam renunciar Cristo. Os religiosos falaram, nós queremos ficar com a religião. Aqui no templo quem manda é a gente, a cerimônia é do nosso jeito, então aqui não pode operar milagres no sábado, e eles colocaram o Cristo para fora da religião deles. A religião deles era tão forte, era tão opulenta, era tão lucrativa, que eles entenderam que eles não precisavam mais de Deus, eles queriam viver a religião deles. E o Cristo foi colocado para fora. Bem, você já sabe a sorte deles. Você já sabe o que aconteceu com essa nação e o que aconteceu com esses religiosos. Agora, a nossa situação hoje, quem não tem Jesus, o texto diz que Jesus olhou para aquelas pessoas que viviam como ovelha que não tem pastor, e ele teve compaixão. Uma pessoa que não tem Jesus, ela é digna de compaixão. Se você olhar, não importa o que ela tenha, se você olhar o engano que paira nesta vida e o que está reservado a ela, ela é digna de compaixão. Sem cobranças, nós temos que falar, Deus tenha misericórdia dessa vida. Não faz mal que ela seja religiosa, pastor, rico, pobre, preto, branco, amarelo, gente de boas obras, sem obras. Se ela não tem Jesus, porque aqui nessa vida está revelado, está profetizado, vai acontecer, só serão salvos pessoas que receberam Jesus como seu Salvador. Sobre os demais, o que está reservado é um destino horrível. Um destino horrível. E não importa o que eles conseguiram nessa vida, o que se desenha para eles é algo terrível. Por isso eles são dignos de compaixão, porque paira sobre a vida deles um terrível engano, um terrível equívoco. Eles estão fazendo uma leitura da vida, de como é depois da vida, valores dessa vida, valores de outra vida. Eles estão fazendo um juízo das coisas que, quando a vida acabar, em 1 segundo, eles verão que nada disso era verdade. Tudo, absolutamente tudo errado. Porque eles não sabiam de nada. Agora, por que não sabiam de nada? Porque Deus não disse? Lógico que Deus disse. Porque não se interessaram em ouvir. Por que não foram salvos? Porque Deus não os amou? Claro que Deus os amou, a ponto de mandar o Salvador a eles e que não receberam. Não tiveram aquela confiança de ovelha. Deus quer me salvar e enviou Jesus, então Jesus é tudo que eu preciso. Qualquer coisa que eu não puder ter com Jesus, eu não a quero.
Qualquer coisa que me for oferecida ou que eu desejar que não posso tê-la com Jesus, isso deve ser rejeitado de imediato. Não viver um único dia com isso. Porque quem não tem Jesus, enquanto ele tem oportunidade, ele é digno de grande compaixão. A ponto de Jesus pedir aos discípulos naquela época, dizendo, olha, orem a Deus, para que ele mande mais pessoas, porque tem muita gente que não tem Jesus. Você fala, mas é gente que não tem religião? Não, religião eles têm. É gente que está passando necessidade? Não, recursos eles têm. É gente que não tem honra social? Não, isso eles têm. Qual é o pedido de oração de Jesus? Eles não têm Jesus na vida deles. A hora que tudo acabar, tudo acabou. Paira sobre eles uma terrível maldição, um grande engano, um terrível destino. Olha que coisa horrorosa que Jesus está vendo as pessoas exaustas, aflitas, correndo de um lado para outro, e elas não têm Jesus na vida delas, ele é o pastor. Ele falou, orem, orem. Porque é muita gente vivendo nessa condição, e tem pouca gente trabalhando para que eles tenham Jesus. Isso é um trabalho árduo. Porque oferecer uma religião, dependendo da religião, ela é facilmente aceita. 99% da população tem uma. É um percentual insignificante de gente que fala, eu não creio em absolutamente nada. Um percentual insignificante, todo mundo tem. Mas o assustador é que depois de Deus ter dado, depois de Deus ter enviado, depois de Jesus ter vindo, depois dele ter morrido, ainda tem multidões de pessoas vivendo como se Jesus não tivesse existido. Elas estão apegadas aos seus valores, aos seus rituais, mas, na verdade, elas não têm vida com Deus, experiência de vida com Deus. Porque Jesus está conduzindo o seu rebanho, desde quando ele ressuscitou, do jeito que ele havia prometido que ele ia aparecer aos discípulos e não ao mundo, se cumpriu. Da mesma forma que ele falou, eu vou para o Pai e vocês não vão me ver, mas é um pouco de tempo, depois eu volto. Nesse pouco de tempo ele falou, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu vou conduzir as minhas ovelhas. Pode confiar. Ovelha, pode confiar, eu vou estar te protegendo. Eu vou estar te iluminando, eu vou estar te dirigindo. Eu vou estar provendo você de tudo que você precisar. Não é te atendendo em tudo que você quer, mas provendo todas as suas necessidades. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. E quando você morrer, eu te ressuscitarei no último dia. É uma promessa que repousa sobre as ovelhas de Jesus. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia. É o dia de nós renovarmos essa comunhão. Eu falo renovar porque ela existe. Se não existe, ela precisa ser estabelecida. Cristo tem que ser aceito. E ele não pode ser aceito como uma coisa anexada, acrescentada. Deus olhar para a tua vida e ver que você tem alguma coisa que você não pode se libertar dela para receber a Cristo, ele entende que você não crê que ele é o provedor. Pastor, de onde você tirou esse entendimento? Quando Deus disse para Adão assim, Adão, tudo que você precisa tem no jardim. Pode comer de tudo. Você não precisa conhecer o mal. Se você conhecer o mal, você vai morrer. Tudo estava provido. Você conhece um pouquinho da estrutura humana. Tem algum lugar no universo sondado, pesquisado até hoje, que tem condições de vida igual na Terra? A resposta é não. Por que só aqui? Obra do acaso? A ciência já diz que não. Tem um ser inteligente que criou tudo isso daqui partindo das coisas que ele criou. Então ele nos criou com sentidos e fez coisas na vida que faz sentido para a gente. Por exemplo, nós temos olhos, o mundo tem cores. Nós temos ouvidos, o mundo tem sons. Nós temos olfato, o mundo tem cheiro, aromas. Nós temos capacidade de comunicação com Deus e com os homens. Tudo aqui, a temperatura é suportável. Só aqui, em nenhum lugar mais. Só aqui. Porque Deus era o provedor da criatura que ele acabou de criar de uma forma honrada.
preparou tudo adaptado a ele e falou: olha, você tem tudo. Agora, já que você tem tudo, você não precisa de ninguém te dar nada mais. Deus é o teu sustentador. Foi Ele que te criou, Ele criou tudo para você, Ele é o teu provedor. Se você rejeitá-lo e receber alguma coisa de alguém, você vai ficar sem Deus. Se você comer, você vai morrer. E foi o que aconteceu. De onde as pessoas estão tirando essa ideia que Deus pode ser mais uma coisinha acrescentada? Eles ficarão sem tudo. É por isso que existe multidões vivendo como se Jesus não existisse, porque eles não querem renunciar, não têm essa confiança de que Deus os ama mesmo. Paulo falou assim: se Ele, quando nós éramos pecadores, nos amou a ponto de dar o seu Filho, o que é que Ele vai nos negar depois? Que nós formos restaurados e vivermos com Ele. Teria alguma coisa no céu de Deus, na existência de Deus, na grandeza de Deus, maior do que Ele mesmo? Para Ele dizer: isso eu não posso dar para vocês. Mas aonde está a nossa confiança de ovelha? Confiança plena, absoluta. De renunciar coisas que são verdadeiras ciladas, amarras. O que Adão ganhou em conhecer o mal? Mal o conheceu, já estava debaixo do seu domínio, trazendo uma destruição sem precedentes para a sua descendência, porque ele não confiou na provisão, no amor do seu Criador. Confiança de ovelha é uma vez que Deus disse: eu te amei, não te destruí porque eu te amei, e enviei o Salvador. Agora, como que existe tanta gente vivendo? Porque eles estão agarrados aos seus pacotes, às suas seguranças. Tem gente que fala: eu creio em Deus, mas eu preciso me garantir a mim mesmo. E vivem debaixo do engano do diabo, que está sempre oferecendo algo bom para todo mundo, deixar Deus, mas na verdade ele não tem absolutamente nada. O diabo oferece muito, mas na verdade ele vai roubar tudo, porque tudo é de Deus. Até as chaves do inferno estão na mão de Jesus. Eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. É-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Então o inimigo não tem nada para dar para ninguém, mas como ele fez com os nossos pais no Éden, ainda hoje ele tem oferecido coisas para as pessoas, e elas, como Adão fez no Éden, continuam fazendo até hoje, se agarrando a coisas e não tendo essa confiança plena de que Deus tem um povo, que Ele morreu por eles em Jesus na cruz do Calvário, e que este povo é um povo protegido, este povo é um povo dirigido, este povo é um povo iluminado, este povo é um povo provido, que não está aqui como órfão. Por isso, quando Jesus curava eles de toda sorte de doenças, o objetivo da cura era para eles ouvir o Evangelho. Diz que primeiro ele anunciava o Evangelho do reino e depois os curava, libertava. O objetivo era: ouça, creia, receba, aceite e siga. Que pena que muita gente ouviu, recebeu a cura e não seguiu, não obedeceu. Milhares de pessoas desde a época de Cristo o rejeitaram logo após serem abençoados. Milhares de pessoas romperam com Deus logo após receberem bênçãos grandiosas, épicas, como ser alimentado no deserto, ver o mar vermelho se abrir, o mar se acalmar. Depois de um grande feito de Deus, daqui a pouquinho eles estão apegados a pacotes e não têm aquela confiança plena de ovelha. O mesmo Jesus que disse: eu vou, o mundo nunca mais me verá, vocês, judeus, vão me ver. Depois ele subiu para o céu e agora ele está pastoreando o seu rebanho. Existe um só rebanho. Ele disse: eu vou à frente deles. O lobo vai fugir quando chegar perto dessa ovelha, porque ele vai ver que ela tem pastor. Ele falou: eu dou a minha vida por elas. Você sabe o que quer dizer isso? Ele falou: olha, onde estiver uma ovelha minha, eu dou a minha vida por ela. O lobo, quando vê o pastor, quando ele vê Jesus, ele foge. E por que tantas pessoas não têm? Porque depois de receberem muitas coisas, eles deixam de crer. Então o objetivo de Jesus curá-los era para que eles viessem a ouvir, crer, receber e obedecer.
Segunda coisa que Jesus cura é para não impedir você de fazer a sua missão. Eles tinham uma missão. Eles precisavam falar para as outras pessoas que não tinham Jesus. É por isso que eles estavam aqui. Você acha que Deus ficaria curando uma pessoa? Pensa comigo. Você acha que é do caráter do Deus da Bíblia isso? Ficar curando pessoas quando na verdade Ele vai lançá-las no inferno? Só para enganá-las, mantê-las no engodo religioso? Ou quando Ele as curou, abençoou, Ele estava chamando elas para um propósito maior? Elas que não entenderam, receberam a cura e foram embora. Receberam a bênção e foram embora. Se batizaram e sumiram. Receberam, por que foram embora? Vivendo como se não tivesse. Não, o objetivo da bênção, o objetivo da libertação é exatamente para que eles ouçam o evangelho do reino, que é o evangelho das boas novas de salvação, aceitem o Salvador, se comprometam com Ele, sigam e sejam salvos. Se não for para isso, não tem por que Ele nos abençoar, seria um grande engano. Me dar uma sobrevida por um tempo e depois me condenar eternamente. Isso é a cilada que o inimigo coloca na cabeça das pessoas. Então, os que não têm Jesus, o pastor, ainda hoje são multidões, estão em todas as cidades e povoados e também nas igrejas. Pessoas que se conformaram em estar numa igreja. Nós insistimos aqui neste evangelho de Jesus, onde Ele não engana ninguém. Você precisa ter comunhão com Jesus, fazer a vontade do Pai. Sentir que você é de fato uma ovelha, recusar a ser uma réplica. Não aceite na sua vida ser uma réplica. Não aceite na sua vida ser um joio. Não aceite na sua vida ser um religioso. Nada disso tem valor, nem para você e nem para Deus. Quem plantou o joio foi o diabo. Quem produziu o religioso foi o diabo. Ele é que produziu o paralelo, o faz de conta, o finge que é. Parece que é, mas não é. Quem vê, pensa. Então nunca aceite isso para a sua vida. Não faça isso com você. Nunca aceite para a sua vida confiar na sua justiça própria, nos seus méritos próprios. A única forma de alguém quebrar a maldição de Deus que paira sobre a descendência de Adão é receber o benefício do próprio Deus, que é Jesus. E para receber Jesus, você precisa renunciar tudo que você não pode ter com Jesus. E para segui-lo, você precisa negar a você mesmo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vem comigo. Alguém disse, mas olha, as pessoas, deixe os mortos sepultar os seus mortos, vem para a vida. Então não se conforme em ser um religioso. Não se conforme em ser um paralelo, uma coisa parecida. Não tome uma decisão de ser ovelha. Ovelha quer dizer, é gente que tem confiança plena em Deus. Fala, se isso aqui ainda existe, é porque Deus sustenta, porque Ele criou e não acabou ainda, porque Ele está sustentando. E Ele está sustentando por causa das pessoas que Jesus está salvando. Então nós temos confiança plena que é Ele que nos conduz. Se Ele não nos conduzir, nós não sabemos nos conduzir para a salvação. Tudo aqui caminha para a perdição. É Ele que nos ilumina. Se Ele não nos iluminar com a mente humana, a inteligência humana, que é humano, é impossível conhecer os mistérios de Deus. É Ele que nos protege. Se Ele não nos proteger, você não estará protegido. Não adianta ser previdente. Se Ele não te prover, você não está provido. Algo pode te faltar amanhã. Então ele disse, ore, porque Jesus é o pastor de Deus, está pastoreando o seu rebanho, mas tem uma multidão sem proteção, tem uma multidão sem direção, tem uma multidão sem provisão, tem uma multidão caminhando por um destino terrível. Porque eles estão vivendo como se Jesus não fosse uma verdade, como se Jesus fosse uma coisa distante, uma religião para a gente praticar, porque a gente não se atreve a dizer que a gente não crê em nada, nada disso, irmãos. Deus está conduzindo em Jesus um povo que tem experiência com Ele, experiência de fé, experiência de confiança. Você precisa ter essa experiência, fala, Jesus é real na minha vida. Isso não tem nada a ver com a minha igreja, não tem nada a ver com a minha religião,
Isso não tem nada a ver. Jesus é uma verdade na minha vida. Ele me conduz, Ele me protege, Ele me ilumina, Ele me direciona, Ele me provê. É assim que eu vivo, é assim que eu durmo, é assim que eu acordo, é assim que eu vivo, é assim que é. É assim que Deus conduz o seu povo. Quem não vive isso, vive debaixo de um grande engano e um dia descobrirão que o tempo passou, eles foram enganados e Jesus voltou como Ele havia prometido que voltaria. E aí vem aí o príncipe deste mundo, o grande enganador, que o mundo vai conhecê-lo pessoalmente. Então, queridos, existe ainda hoje muita gente sem Jesus e tem pouca gente trabalhando para isso. Ele falou, rogai ao Senhor da Seara para que Ele mande. Só que agora Ele já mandou, a gente só precisa obedecer. Ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós é que precisamos trabalhar para que pessoas vivam como ovelhas que têm pastor. Pessoas vivam como gente que tem Jesus, porque onde não existir Jesus, tudo ali será destruído. Por isso a Bíblia fala de grandes e pequenos, de grande lamento, de multidões sendo enganadas, porque a maioria vive como se Jesus não existisse. Então nós precisamos trabalhar. Quer fazer um negócio bom na sua vida? Se ocupe de alguma forma para que pessoas vivam como ovelhas de Jesus. Porque os discípulos perguntaram, Senhor, e nós que deixamos tudo? A palavra de quarta-feira, nós pregamos aqui, está como tema, na folha de pagamento de Deus. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a um senhor que saiu a contratar trabalhadores para sua vinha. E depois ele foi lá na folha de pagamento e mandou fazer o pagamento para aqueles que começou de madrugada, 9 horas da manhã, meio-dia, 15, 17 horas. Começou a pagar do primeiro até o último. E Pedro perguntou, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que a gente vai receber? Ele falou, vocês que deixaram tudo para me seguir, vocês vão receber aqui nessa vida 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Eu não sei se aqui alguém tem uma ocupação que lhe rende 100 vezes mais em tudo que você faz. Mas ele está contratando. Falou, trabalhe na minha vinha. E nós que já estamos trabalhando, como receber? Ele falou, olha, quem deixou tudo para me seguir, para trabalhar, para que pessoas tenham Jesus como seu pastor, ou seja, pessoas tenham Jesus como seu salvador, essas pessoas que trabalharam nessa causa, de alguma forma, de algum jeito, Deus te pagará. E você receberá 100 vezes mais por isso. E ainda a vida eterna. Ninguém oferece mais. Tudo que você fizer nessa intenção. Ele falou, mesmo assim, roguem, porque há pouca gente fazendo isso. Quer dar um sentido nobre à sua vida? Quer dar um sentido digno aos seus esforços? Arrume um jeito de se ocupar. Arrume um jeito de alcançar. Arrume um jeito de atrair, de falar, fazer alguma coisa para alguém que está vivendo como ovelha que não tem pastor, a viver uma vida de ovelha que tem pastor. Você perguntar, o que eu ganho com isso? 100 vezes mais nessa vida e ainda a vida eterna. Conheço dezenas de testemunhas. Tem pessoas que já estão na folha de pagamento de Deus e às vezes não sabem disso. Pensa que é mérito. Pensa que é sorte. Pensa que é uma tacada de mestre. É uma oportunidade que caiu no seu colo. Às vezes nem sabe que nunca foi sorte, foi Deus. Que nunca foi mérito, foi Deus. Que nunca foi obra do acaso, foi Deus. Mas às vezes participamos daquela lista de pessoas que quando foram abençoadas exatamente para ouvir, para atraí-los. Foi dado para que eles pudessem ouvir, em ouvir, receber, em receber, comprometer e seguir. Mas é gente que para no meio da caminhada, fala, não, para mim está bom. Era só o começo. Então muita gente ficou para trás com a religião que o preenchia, com os recursos que o preenchia, com aquilo que ele achou que estava bom para a sua vida. No entanto, Jesus os encontra exaustos, aflitos, e falou, por quê? Porque eles estão vivendo como se Jesus não fosse uma realidade. Nós somos
muito privilegiados em poder conhecer o Evangelho da luz da vida de Jesus, o Evangelho do reino dos céus. Se nós tivermos essa confiança de ovelha, Deus disse, está dito. Ele mandou, está mandado. É para morrer por nós, não precisamos mais morrer. Confiança plena. Não tenha medo de se entregar aos braços de Jesus. Estabelecer um relacionamento de ovelha-pastor. Falar, Senhor, eu não sei ir para lugar nenhum se o Senhor não me direcionar. Eu não sei me prover se o Senhor não me prover. Eu não sei me proteger se o Senhor não me proteger. Porque as nossas proteções contra os perigos que nos rondam, de nada adianta. É o melhor negócio que alguém pode fazer na sua vida. É ganhar 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Fazer o quê? Se ocupar. Você que já é ovelha que tem pastor, é se ocupar em fazer gente que não tem Jesus como seu Senhor, de alguma forma conhecê-lo. É você entender que Deus pode te usar para isso. Que você pode fazer isso. Lembre-se que é um pedido da oração de Jesus. É uma convocação de Jesus. O Deus que enviou Jesus para nos salvar, veio aqui e falou, olha, é muita gente. E tem pouca gente trabalhando para que eles vivam como se Jesus fosse uma realidade na vida deles. Como ovelha que tem pastor. Ovelha que tem pastor, ela está tranquila, ela não está temendo o futuro, ela não está temendo o lobo, o inimigo, ela não está exausta, ela não está aflita, ela está amparada. O mundo à sua volta está caindo, está caminhando para a destruição. Porém, ela está garantida, ela está dentro do aprisco, na proteção do Deus que enviou Jesus para agrupá-las. Então hoje, enquanto nós estamos falando aqui, o Espírito Santo de Deus, é o trabalho dele, tem um povo na terra. Tem um povo na terra que tem um relacionamento com Jesus, através do Espírito, que é o mesmo relacionamento de ovelha que tem pastor. É um relacionamento diário, é um relacionamento experimental, não é um relacionamento teórico, não é um relacionamento religioso, é um relacionamento testemunhal. É uma prática, é um modo de ver, é um modo de viver. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.